programa que irá abençoar o seu dia com a maravilhosa palavra de Deus. Está começando o programa A Tarde Profética com o pastor Júnior Oliveira, o pastor dos milagres. Homem de Deus, mulher de Deus, gente boa demais, que Deus ama. Estamos começando mais um programa profético de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você, viu? Hoje, essa tarde será uma tarde diferenciada para a sua vida. De repente, nesse exato momento, você acabou de ligar a TV, eu já estava me esperando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O trabalho do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa muitas vezes traz dores. Como assim, pastor? O trabalho do Espírito Santo muitas vezes traz dores? Traz. Às vezes você está tão machucado, você está tão ferido, que para sarar as suas feridas, precisa fazer cirurgias, precisa fazer um tratamento, e todo tratamento e toda cirurgia acaba trazendo dores. Assim, uma cirurgia física, ela te traz um certo tipo de dor, um certo tipo de cuidado. A cirurgia do Espírito Santo não é diferente. Ele também te traz uma certa dor e certa preocupação. Então eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu só quero dizer para você uma coisa. Essa tarde, até o final desse programa, o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro da sua casa. O Espírito Santo de Deus vai curar a sua enfermidade. O Espírito Santo de Deus vai abrir porta de emprego nessa tarde. Olha, a glória de Deus vai tocar na sua vida. A glória de Deus vai invadir de verdade a sua vida nessa tarde. Eu quero dizer para você que toda honra e toda glória é dado a Deus. Tudo que acontece na vida de um ser humano é toda honra e glória para Deus. E eu quero tratar de fé nessa tarde, Está aqui comigo meu amigo pastor Marcelo. Pastor Marcelo está aqui comigo. Olha, ele vai estar tratando um pouquinho, falando sobre psicologia. Ele é um psicólogo também, além de ser pastor, também é psicólogo. Você pode ter certeza que essa tarde será uma tarde de bênção de Deus para a sua vida. Deus irá fazer dentro de você, Deus irá fazer na sua história algo diferente, em nome de Jesus. E desde já, deixa eu cumprimentar o meu amigo pastor Marcelo, que Deus te abençoe. Boa tarde, pastor Marcelo. Boa tarde, pastor Júnior. Boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo aí nessa tarde. Deus tem uma palavra para vocês hoje aqui, em nome de Jesus. Estamos aí, se Deus quiser, para falar sobre o livro, né? Justamente, temos o livro aqui, ó. Já estou com o livro na mão, viu, pastor? Olha, temos o livro aqui com o pastor Marcelo, estou com o livro nas mãos aqui, ó. O livro dele. É um livro muito abençoado. Quantos exemplares você vendeu, pastor Marcelo, já? 800 exemplares. 800 exemplares ele vendeu desse livro. Olha, Reflexão da Alma, volume 1. Olha que coisa linda. E ele vai estar falando um pouquinho nessa tarde sobre o livro dele. Reflexão na Alma. O que Deus de verdade tem para a sua vida nessa tarde. Então você não sai daí, aqui pastor Marcelo, seu livro. Daqui a pouquinho ele vai estar trazendo uma palavra de Deus sobre Pedro. E quando, pastor Marcelo, quando eu fico pensando, examinando o trabalho de Deus na vida de um ser humano, em questão de cura, em questão de milagres, em questão de restauração, de restituição, eu fico vendo que é tremendo demais. Amém. Por exemplo, o que Deus fez na vida de Pedro mesmo, foi algo extraordinário. Foi. Né? Foi algo assim magnífico, foi algo tremendo demais o que Deus fez na vida de Pedro. Foi mesmo. Não é verdade? É algo tremendo, é algo impactante o que Deus fez na vida de Pedro. Eu quero dizer para você, em qualquer lugar dessa terra, você que está me vendo agora, olha, amanhã, escute, temos um culto abençoado a partir das 8 horas da noite.
lá na Rua Santo André, de número 214. Vai ser algo tremendo demais que Deus vai fazer. O Papai do Céu vai fazer algo acontecer dentro da sua vida. O Papai do Céu vai fazer algo acontecer na sua casa. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele mudará a tua história e Deus mudará a tua sorte. Amanhã, 8 horas da noite, aonde, pastor? Lá em São Caetano do Sul, no bairro Boa Vista, na Rua Santo André, de número 214. Eu espero você amanhã, às 8 horas da noite, tá bom? Pastor Marcelo, vamos falar um pouco de fé. Olha, está com você agora a mensagem dessa tarde, está com você. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar muitos telespectadores nessa tarde, viu? Fica à vontade, pastor Marcelo. Boa tarde, mais uma vez aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu fiz um livro, né, Onde Está o Seu Coração. Esse livro aqui eu fiz ele em 2015, pastor Júnior. Falando sobre algumas experiências que a gente tem durante a nossa vida de pastor, de aconselheiro. E eu queria falar com você que está me ouvindo aí. Escute o que eu vou falar aqui nessa tarde. Vou falar rapidinho, em 10 minutos. Eu falei, esse livro aqui que eu fiz aqui, quem quiser esse exemplar, eu faço uma ponte entre a Bíblia e a psicologia. Mas a base aqui é bíblica, a base aqui é a palavra de Deus, pastor Júnior. E aqui eu falo muitas questões acerca dos traumas humanos, acerca das lutas humanas, dos conflitos humanos, das guerras internas, que nem tudo é o diabo, tem coisas que é o diabo, tem coisas que o diabo influencia, tem coisas que o diabo trabalha, mas tem coisas que somos nós, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas almas. Eu queria falar algo sobre Pedro, que é uma das bases principais desse livro. E tem uma reflexão que eu faço sobre Pedro aqui, que esse é um livro, não é um livro de estudo, é um livro de reflexão, é um livro de devocional, para você ouvir. Tem uma linguagem simples, né? Tem uma linguagem muito simples, tem 120 páginas mais ou menos. Eu fiz como uma produção independente, né? E eu queria falar sobre o seguinte, eu me baseio muito em Pedro, por quê? Porque Pedro, ele aprendeu a parte espiritual do Evangelho e aprendeu também a parte humana do Evangelho. Tem muita igreja por aí que virou um tribunal, pastor Júnior. É verdade. Que virou um lugar de acusação, que virou um lugar de crente ser perfeito, o crente tem que andar naquela norma, tem que ser daquele jeito, e realmente nós temos que obedecer a palavra, temos que andar de acordo com a palavra. Mas Evangelho é justamente você conhecer as suas fraquezas e conhecer os seus limites. E eu queria deixar depois do intervalo para falar um pouco mais sobre essa questão de Pedro. Me aguarde que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então você que está em casa ligadinho, olha, o pastor Marcelo está tratando aqui, falando um pouquinho sobre Pedro. Pedro é conhecido como aquele homem duro, né? Mas Jesus disse também que tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Pastor Marcelo, quando se fala de Pedro, é uma coisa muito forte. Pedro, ele conheceu os dois lados da moeda. Ele conheceu os dois lados da moeda. Tanto o lado espiritual. Andou com Jesus. Andou com Jesus, como o lado físico, aquele homem bruto. Bruto, bravo. Bravo, aquele homem que na verdade, ele achava que estava certo em tudo, não era humilde. Porque ele era pobre, mas não era humilde. Não. Existe uma diferença, muitas vezes a pessoa diz, o fulano é humilde. Não, ele é pobre. Às vezes ele não é humilde. Sim, não é? Verdade. Às vezes a pessoa é rico e é humilde. E às vezes o pobre não é humilde. Verdade. Então às vezes a gente fala, quando a gente fala humilde, dá a entender às vezes que é porque a pessoa é pobre. Sim. Mas não é assim que funciona. A verdade é que é porque a gente não quer falar a palavra pobre, porque é uma palavra muito, muito forte. Mas é a realidade. Sim. Então, quando se trata de uma pessoa humilde, é uma coisa. Pedro, ele não era humilde. Ele era pobre e não era humilde. Era arrogante, né? Era arrogante. Bravo, aquela coisa toda. Talvez, por ter sido criado ali, com seu pai, naquele sol castigante, pescando. De repente, o pai dizia, você vai ter que ir. E ele talvez, a Bíblia não diz isso, mas talvez era um menino meio revoltado na época, aquela coisa toda.
por ter uma vida sofrida, tanto ele como seu irmão, né, Tiago? Eu fico pensando depois quando Deus transforma ele. É isso aí que você vai escutar daqui a pouquinho. Eu vou chamar o intervalo agora. Diretora, pode vir de intervalo. E daqui a pouquinho, olha, escuta, daqui a pouquinho o pastor Marcelo vai estar falando sobre Pedro, o homem que viveu as duas moedas. Não saia daí, viu? Voltamos já. Tarde Profética, com o pastor Júnior Oliveira. Viaje mais, prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Tarde Profética, com o pastor Júnior Oliveira. Homem de Deus, mulher de Deus, olha, já voltamos, já estamos de volta e pode ter certeza, agora nós vamos falar sobre Pedro, aquele homem que Jesus falou assim para ele: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então o pastor Marcelo está com a palavra, além de ser pastor, ele também é psicólogo, né? É psicólogo, é isso, pastor Marcelo? Isso é psicólogo. Psicólogo. Então você nessa tarde, olha, vai saber um pouquinho sobre Pedro, o lado das duas moedas. Fica à vontade, pastor Marcelo. Então, pessoal, retomando aqui a fala de Pedro, a igreja ela tem que ser um hospital, um lugar de abraço, né? Um lugar Com certeza. Um lugar da pessoa ser curada das suas feridas, das suas dores. Pedro, eu gosto dele, tanto dele como de Davi, por causa da parte humana deles. Porque, na verdade, o evangelho ele é mais humano do que espiritual. Quando você entende a parte humana, você alcança o espiritual, né? Então, Pedro ele conheceu Jesus na beira ali de Cafarnaum, no rio, naquele rio que ele foi pescar, e Jesus falou para ele jogar a margem à direita, né? Jogar a rede à direita. E aí tem aquela pesca maravilhosa, registrada em Lucas capítulo 5, e depois daquilo, Pedro pede para Jesus se ausentar dele, porque ele se sente um pecador. Presta atenção, ele se sente um pecador, é uma das bases do evangelho, sentir o pecado, sentir a questão de ser pequeno e necessitar de um salvador. E Pedro depois começa a andar com Jesus e ele tem várias experiências com Jesus. Ele vê a pesca maravilhosa, ele anda com Jesus no mar, ali no mar, naquele dia da tempestade. Ele vê Jesus ressuscitando pessoas, ele vê Jesus multiplicando pães e peixes 2 vezes. Ele vê várias coisas ali.
E aí Pedro, depois que você falou mesmo, no dia que Jesus foi falar quem dizem os homens que eu sou, Pedro ele fala o seguinte, tu és Cristo, o Filho de Deus, né? E aí Jesus fala, ó, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo te revelou, né? Aí ele fala sobre esta pedra, quer dizer, Pedro, você é uma pedra pequena, eu edificarei a minha igreja, uma pedra grande, né? Sobre mim, que sou uma pedra grande. E aí tem toda aquela questão de depois que Pedro se contradiz, e aí Jesus fala com ele, repreende ele, e aí acontece o seguinte, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui em 5 minutos. Pedro, ele participa da última ceia, junto com os apóstolos, só não estava, Judas saiu dali depois, e aí, naquele dia, Jesus fala que teria que morrer, e teria que morrer mesmo, não teria jeito. Pedro fala que iria defender ele e não iria negá-lo. Só que a Bíblia fala que todo mundo ali falou que não ia negar. Mas Pedro, como era tipo de um líder natural dos apóstolos ali, é aquela pessoa que era meio que sanguínea, né? Mesmo que se apresentava, foi ele que se jogou no mar, foi ele que dava a palavra. Então Pedro fala o seguinte, eu não te negarei. Presta atenção, você está me ouvindo aí. Às vezes, nós queremos ser uma coisa que nós não somos ainda. Não temos um preparo ainda. Não temos ainda aquela estrutura que queríamos ser. E Pedro falou, não vou te negar. E Jesus fala para ele o seguinte, tu me negarás ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Glória a Deus. Pedro acha que não, eu não vou te negar, eu sou Pedro. Eu sou o cara que andou no mar contigo, eu sou o cara que viu as coisas. E aí que tá, meus irmãos. Na verdade, Pedro nega Jesus 3 vezes, de acordo com Mateus, Marcos e Lucas. Em Lucas, registra-se o seguinte, a última vez que Pedro nega Jesus, ele está numa fogueira, assentado com os apóstolos. Com os apóstolos não, um monte de gente ali, junto com os apóstolos, um monte de gente. Jesus está sendo julgado, ele está subindo as escadas ali para ser julgado pelo Sinédrio, que era a casa de Anás e Caifás. E aí, uma criança, pergunta para Pedro se ele andava com Jesus, se ele estava com Jesus. E aí Pedro fala, eu nunca conheci este homem. E bate na boca, meio que fala, jurando que nunca viu Jesus. Jesus, ele olha na escada, quem fala sobre isso é Lucas, ele olha na escada, olha para trás e vê o olhar de Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia registra para mim, esse é o olhar mais profundo da Bíblia. Quando Jesus não enxerga só a pessoa em si, ele enxerga o coração e o que está no coração da pessoa. Mateus fala que Pedro sai daquele lugar e chora amargamente. Presta atenção, você está me ouvindo aí. Chora amargamente, quer dizer, Pedro chorou intrinsecamente. Ali no grego chorou amargamente, chorou com as vísceras, chorou com a alma. É onde Jesus ouve as orações, é aí. A Bíblia fala o seguinte, buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Quando você se coloca na oração, quando você se derrama na oração, quando você busca de verdade, quando você pede a Deus sem máscara, sem armadura, sem querer ser o que não é, mostra para Deus que você é, porque Deus ele está aqui para te ouvir e entender as suas feridas. Pedro ele desiste de tudo, pastor Júnior. Pedro ele volta a pescar. Pedro ele volta a pescar para Cafarnaum, que era onde ele morava mais ou menos. E aí ele volta a pescar, perdeu os seus sonhos, perdeu a sua vida, perdeu a sua identidade, meu querido ouvinte. Talvez você que está me ouvindo aí esteja dessa forma, perdeu os sonhos, perdeu a identidade, está ferido, foi magoado, ferida aberta. E aí Deus te fala nessa noite, os sonhos ainda não se perderam. Jesus ainda quer te encontrar na beira do rio. E aí, meu querido, Pedro volta a pescar junto com os apóstolos. Para me terminar a minha fala, baseado nesse livro, o livro na Bíblia, né? E eu pus aqui nesse livro esse encontro com Jesus. Jesus ele prepara um encontro marcante com Pedro. Porque no dia que ele negou, da última vez que Pedro negou Jesus, foi num braseiro, foi numa fogueira. Jesus prepara uma fogueira para Pedro
baseado em João capítulo 21. Pedro volta a pescar, não consegue pescar, e aí Jesus está na beira do rio, que eu vou falar aqui para correr, e aí ele joga de novo a sua rede, como que um espelho de Lucas capítulo 5, onde ele se encontrou com Jesus. E aí Pedro vê que aquele homem que está gritando para jogar a rede à direita é o mesmo homem que mandou ele jogar a rede à direita lá em Lucas capítulo 5. Pedro, ele sai daquele barco, se joga no rio e vai de encontro com Jesus, cheio de lama, cheio de barro. Ele se ajoelha aos pés de Jesus. Jesus levanta ele e abraça ele e cura ele. Com 3 perguntas, né? Foram 3 negações e aí Pedro faz 3 perguntas para ele. Tu me amas, Pedro? Né? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas como amigo? Tu me amas como pai? Tu me amas ágape? Você tem coragem de morrer por mim? Tem coragem de se doar por mim? Porque é o estudo que eu fiz em cima desse texto. E aí Pedro fala, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E aí eles de novo comem peixe ao redor da fogueira. E eu tenho certeza que o lugar da onde a gente caiu também vai ser o lugar da onde Deus vai nos levantar, pastor Júnior. Glória a Deus, aleluia. Então eu queria deixar essa palavra para você, que tem hora, irmãos, que na verdade as fraquezas nossas, nossos conflitos, nossas lutas, né? Paulo fala sobre isso em Romanos 7, em Gálatas 5, ele fala das lutas, ele fala das pelejas, em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele fala das suas lutas, no capítulo 12, de 2 Coríntios, quando ele fala das suas lutas, suas pelejas, Tiago fala sobre isso também. Todo mundo tem luta, irmão. Crente não é de aço, crente não é de ferro. Às vezes o crente realmente ele fica se rastejando para conseguir chegar onde ele quer. Mas o mais importante, pastor Júnior, é que Deus nos leva no colo. É que Deus nos levanta, Deus nos cura, Deus sabe cada passo nosso, Deus sabe cada dor nossa, Deus sabe cada situação nossa. Realmente tem hora, irmão, que Deus, Ele olha para as nossas fraquezas e para as nossas lutas. Amém, glória a Deus. Eu não tenho dúvida, viu, pastor Marcelo, não tenho dúvida que quando Deus fala para Pedro, que não foi, quando Jesus fala para Pedro, pode ser Deus também, claro, né? Sim, que é Deus. Sim. Quando Jesus fala para ele, não foi carne, nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai, o Espírito Santo ainda não estava, mas sim o meu Pai te revelou. Então sobre ti edificarei a minha igreja. O que eu acho tremendo, viu, pastor Marcelo, o que eu acho tremendo, a forma que Jesus ele trabalha na vida de uma pessoa, quando ela tem um certo conhecimento e quando ela quer. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você querer de verdade o Senhor, você buscar, você se entregar, você lidar, entendeu? É onde de verdade Deus ele começa a mudar a sorte de qualquer um nessa terra, como mudou a sorte de Pedro. É verdade. Eu quero nesse exato momento, convidar todos vocês nesse momento, quero levantar um clamor aqui junto com o pastor Marcelo. Nós vamos levantar um clamor por você. Eu quero te abençoar. Eu quero pedir para Deus de verdade entrar com providência em sua vida, com a cura, com o milagre. Eu quero liberar dos céus a bênção sacudida e transbordante através da sua vida. Você que não pegou ainda, pega um copo com água, coloca do lado aí do seu aparelho. Pega um copo com água, coloca do lado do seu aparelho. Pode ter certeza que Deus vai tocar em você e vai mudar a sua história. Vamos fazer uma oração agora por você. Vamos levantar um clamor. Glória a Deus. Um clamor. Um clamor que vai subir até os céus. Vamos levantar um clamor e eu não tenho dúvida que o Papai do céu vai tocar na tua vida. Eu não tenho dúvida que Deus ele vai mudar a tua sorte e Deus vai mudar a tua história. Eu não tenho dúvida disso. Pastor Marcelo, vamos orar nesse momento. Vamos levantar um clamor. Olha, você que está com câncer, você que está com AIDS, você que está passando um momento muito difícil, não tenha dúvida que nesse momento Deus vai tocar
e vai mudar a sua história. Vamos orar em nome de Jesus, pastor Marcelo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus, e Pai põe as Todo-Poderoso, Deus Santo, bendito de Israel, Faz a sua obra. eu te peço, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Glória a Deus. o Senhor possa entrar de verdade, ó Meu Deus, com a vai de providência, encontro, meu Pai. com a cura, com milagres, com maravilhas e com prodígios. Sim, Jesus. Eu te peço, ó Deus, é pelo poder do Teu Espírito Santo. Vai entrando agora na vida de cada um, Senhor. Meu Deus. Entrando com a cura, entrando com milagre, liberando dos céus o milagre na vida deste homem, na vida desta mulher. É nesse momento que a gente determina a cura dessa pessoa que está nos vendo, a cura do câncer, a cura da AIDS. Glória a Deus. Ó Deus, é nesse exato momento que a gente, liberamos como profeta do Senhor, Meu Senhor, apenas o toque do Senhor, como a mulher do fluxo de sangue tocou, ó Deus. Assim também nessa tarde o Senhor possa tocar, Meu Deus. o Senhor possa permitir que cada um que está em casa agora nos vendo, aonde esse vídeo chegar, cada um possa tocar de verdade e ser sarado e restaurado em nome do de Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, visita Glória a Deus. de verdade com a cura e com milagre em nome de Jesus. Abençoe esse copo com água nesse exato momento, quando essa pessoa tomar esse copo com água, possa ser curado e restaurado em nome de Jesus. Glória. Poder tomar seu copo com água, eu não tenho dúvida, que Deus tocou na sua vida. Você que estava com dor de cabeça, olha, bate na cabeça, procura dor. Você que estava com dor no corpo, você que estava sentindo qualquer Glória a Deus. sintomas mal, pode procurar. Deus já te curou. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Querido, que Deus te abençoe. Pastor Marcelo, as últimas considerações finais. Deseja esse povo abençoado aí. Está com você as últimas considerações finais. Eu quero deixar uma mensagem para você, para me terminar aqui, que Deus não procura perfeitos. Deus procura arrependidos, quebrantados, pessoas que têm sinceridade com Ele, tá? Deus vai te curar nessa tarde, já te curou nessa tarde, né, pastor Júnior? Com certeza. Já te curou nessa tarde. Deus Com abençoe você, Deus abençoe a sua vida, tá? Se quiserem um livro, é só procurar o pastor Júnior, que eu tenho Com certeza. mais para vender lá. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe. Pastor Marcelo, obrigado por tudo. Claro que vai estar mais vezes aqui comigo. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Uma ótima tarde. Amanhã, lá em São Caetano do Sul, na rua Santo André, no bairro Boa Vista, de número 2014. Amanhã, a partir das 8 horas da noite. Glória a Deus. Eu conto com você. Eu quero colocar um óleo na sua cabeça e você será curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, homem de Deus, mulher de Deus, gente boa demais. Gente boa demais que Deus ama. Que Deus te abençoe e até segunda-feira que vem. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus. Um programa que irá abençoar o seu dia com a maravilhosa palavra de Deus. Está começando o programa A Tarde Profética com o pastor Júnior Oliveira, o pastor dos milagres.